A bênção é o lugar da obediência. Exatamente isso. Encontrar o lugar da bênção é estar em obediência. Não tem como, porque a gente. Não tem como ser o contrário, porque a gente fica lutando para mudanças, para melhor, claro. A gente está lutando o tempo todo para que as coisas se alinhem em nosso favor. Às vezes a mudança que você procura pode ser geográfica, física ou situações. O ser humano está o tempo todo buscando essas mudanças e que exige de nós coragem para sair do lugar. Quem gosta de mudança é corajoso. Às vezes é necessário sair do lugar, é necessário tomar decisões importantes que às vezes gera medo. Quem nunca passou por isso? Eu acho só quem não aproveita as oportunidades que lhe são dadas é quem coloca o medo em primeiro lugar na sua vida. É complexo isso tudo, porque a pessoa ser corajosa não está querendo dizer que é uma pessoa que não tem medo. Ela tem medo, só que ela fala, eu estou com medo, mas eu vou enfrentar. Aí, isso é coragem. Mas, entender essa mensagem, como entender ela? O lugar da bênção é o lugar da obediência. Como você chega nesse lugar de bênção? É através da obediência. Não tem como. O lugar que você será abençoado é porque antes houve uma obediência. Para você chegar nesse nível aí alto, que ao seu ver hoje parece ser impossível, que você fala, não, isso aqui é só Deus pode fazer por mim. Saiba que Deus vai te exigir a obediência. E como chegar nesse nível? Porque às vezes não é fácil, porque a gente quer as coisas, o ser humano quer as coisas do jeitinho delas, né? Assim, o ser humano quer, a gente quer muitas coisas nos mínimos detalhes do nosso jeito. A gente planeja tudo, escreve, desenha, eu quero assim, assim, até apresenta diante de Deus e ainda fala, Senhor, faça a tua vontade. E às vezes Deus faz a vontade dele e a gente vê que as coisas começam a fugir do nosso controle, a gente começa a ficar desesperada, sem entender, mas Deus está trabalhando ali. Às vezes não é nem impedimento do inimigo, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Aquilo que é plano do Senhor, ninguém vai atrapalhar. Mas Deus exige de nós a obediência para chegar nesse lugar de bênção. Procure refletir sobre isso. Procure refletir sobre essa questão. Você tem colocado diante do Senhor tudo que você tem planejado para que Deus te dê a direção, para Deus te falar, ó, isso aqui não é para você. Será que você está preparado para ouvir um não do Senhor, daquilo que você mais deseja? Será que você está preparado? Porque a gente tem desejos. E parece que a gente não quer deixar ninguém tocar nos nossos desejos, porque a impressão que temos é que eles são perfeitos. Mas só Deus sabe se realmente são. E a gente precisa refletir, a gente tem que ter sensatez. O que eu tenho planejado ou desejado para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios, para o meu ministério, seja qual for o assunto ou a situação. Se é uma mudança física, geográfica ou situações, enfim. A gente precisa romper e é necessário. A gente precisa crescer e a gente precisa se movimentar para crescer. E para crescer vai exigir de nós mudanças. E às vezes são mudanças internas. A gente pensa muito nas mudanças externas. E Deus nos chama a atenção para olhar para esse outro lado. A mudança em nós. A partir do momento que a gente começa a colocar diante do Senhor em oração, a gente pede, Senhor, faça isso por mim, eu desejo isso, eu preciso disso, Senhor, intervenha por mim nisso. Inclua em suas orações para que Ele te direcione ao lugar da bênção. Porque sim, Ele vai fazer melhor do que você. Pode ser que não seja do seu jeitinho, da sua maneira, do seu gosto, no seu tempo. Não é fácil ouvir essas palavras porque a gente quer tudo, a gente é muito imediatista. A gente quer tudo logo e da maneira que a gente quer, que a gente sonha. E não é errado sonhar, planejar, mas sim se colocar na presença de Deus e falar, Senhor, tá aqui meus planos, os meus sonhos são esses. Eu penso em fazer isso e isso e eu quero saber, Senhor, se eu tô aí da maneira que o Senhor deseja, eu tô indo estou caminhando corretamente dentro dessa situação que eu estou planejando, isso é obra tua, é a tua vontade, esse é o lugar da bênção.
Porque se o lugar da bênção não é aqui, é lá naquela outra parte ali, é naquela outra direção, então que o Senhor me faça compreender toda essa situação para que eu venha obedecer. Obedecer. Porque Deus quer a obediência. Quando a gente se dispõe em obedecer, as coisas vão fluindo. Porque Deus vê em nós uma disponibilidade em deixar Ele participar dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E Ele vai ter a liberdade de falar, olha, isso aqui não. Ou isso aqui sim, mas não é agora. Deus vai dando as instruções no meio do caminho. E a gente precisa entender todo esse processo. Mas o ser humano tem muita resistência. Eu digo por mim, não é fácil não. Estou falando aqui de uma palavra que em primeiro lugar está servindo para mim. E eu trouxe esse tema porque mexeu comigo. O lugar da bênção é o lugar da obediência. Você vai desfrutar realmente da sua bênção quando você obedecer. Quando você se alinhar à vontade de Deus e que Ele vai fazer tudo, os detalhes vão começar a acontecer. Você vai tendo ideias, você vai tendo inspirações, Deus vai dando toda a luz no meio desse caminho escuro, que às vezes você ainda não está entendendo. E Deus vai preparando tudo. E às vezes aquilo que você planejou de um jeito vai sair de outro, mas a parte principal desse plano, desse projeto, desse sonho, está lá firme. Porque Deus quer o melhor para você, Deus quer te abençoar. Mas não é de qualquer maneira. Porque a gente não sabe como lidar com as situações aqui nessa terra. Existe o campo espiritual e Deus vê tudo. Aquilo que a gente não vê, Deus vê. Deus vê com quem a gente tem que caminhar nesse caminho. É o caminho da obediência, então pode ser que Deus mostre que certas pessoas não podem estar seguindo esse mesmo propósito seu. Talvez pessoas não podem participar desse plano, desse sonho. Deus é assim, Ele vai mostrando situações em que você tem que prosseguir, às vezes deixando coisas ou pessoas para trás. Nem todo mundo vai poder caminhar com você nesse caminho, dessa direção aí, que é o lugar da bênção. Porque o lugar da bênção, na verdade, é seu, pode até atingir outras pessoas à sua volta, mas nem todo mundo vai participar desse banquete. Ai, gente, chegar no lugar da bênção e falar que eu cheguei porque eu obedeci. Eu tive que, às vezes, dizer não para mim e dizer sim para um não de Deus. Obedecer não é fácil. Em tudo em nossas vidas, seja o que for, a gente precisa compreender que quando a gente chegar no lugar da bênção é porque realmente você foi obediente. Às vezes você chegou e falou assim, ainda não era do jeito assim que eu esperava. Não, não se preocupe. Depois você vai vendo que tudo vai se ajustar e depois você vai falar, poxa, valeu a pena obedecer. No início eu pensava que não estava assim, mas depois eu fui vendo o fluir de Deus. E foi melhor obedecer. Seguir o caminho que Deus me direcionou, em vez do meu próprio caminho. O caminho que eu achava que era melhor. Como eu disse, às vezes Deus não vai mudar o sonho que você tem, né? Da maneira que você planejou. Às vezes Deus não vai mudar, o ponto principal está lá firme. A questão é que no meio do caminho Deus pode mudar muitas coisas e vai te levar ao melhor, com certeza. Tudo que vem das mãos do Senhor é muito melhor do que aquilo que vem das suas próprias mãos. Amém? Bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regina. Aqui, sucessora.regina, falamos sobre a palavra de Deus. Peço que vejam os outros vídeos anteriores. Tem testemunho, tem muita palavra, porque aqui essa é a finalidade. Então eu peço a você que venha, né, se inscrever no meu canal, curtir, comentar, fale da sua experiência e compartilha esse vídeo para quem precisa ouvir essa mensagem. Eu sei que todos nós precisamos, eu precisei dessa palavra, você está precisando ouvir essa palavra. Às vezes não é bem daquele jeito que a gente espera, porque às vezes a gente espera muito que a palavra venha de uma maneira que seja do nosso jeito. E Deus quer mostrar um outro lado, que vai ser melhor para nós. A questão é seguir, né? Seguir a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, fique firme na fé, vai dar tudo certo.